Todas as operações de negócios podem ser reduzidas a 3 palavras: pessoas, produtos e lucro. As pessoas vêm em primeiro lugar. A menos que você tenha uma boa equipe, não pode fazer muito com os outros 2. Então aqui é importante ressaltar que toda organização, ela vai manter-se competitiva, ela vai conseguir conquistar novos espaços de mercado a partir do momento que ela compreenda que ela precisa ter equipes fortalecidas, equipes coesas, equipes produtivas e engajadas com os negócios da organização. Porque a gente sabe que as revoluções exponenciais e disruptivas que ocorrem hoje no mundo globalizado estão exigindo mudanças no posicionamento das organizações, o que tem demandado maior rapidez das organizações com relação à criatividade, inclusive na solução de problemas. Então a gente sabe hoje que equipes coesas, fortalecidas, elas se tornam muito mais rápidas em solucionar problemas que venham ocorrer dentro da organização. Esse cenário de transformação, ela requer equipes que criem soluções, né? Foi-se o tempo que o profissional não poderia intervir no processo produtivo. Hoje, mais do que nunca, o trabalhador ele precisa ser inovador, ele precisa ser criativo, ele precisa saber trabalhar em equipes, ele precisa interagir com as inovações, com as tecnologias, para que ele possa criar soluções. Então, o líder, ele precisa ter esse entendimento que ele precisa criar, formar equipes que sejam coesas e engajadas com o negócio da organização, ou seja, alinhadas com a cultura organizacional. Como já é de conhecimento e foi dito, todo profissional ele precisa saber muito bem qual é a cultura da organização para que isso aconteça também no trabalho, nas atividades que serão desenvolvidas em equipe. Isso significa ser engajado e comprometido com as estratégias da organização. Então, mais do que nunca, quando ele conhece a cultura da organização, ele conhece as estratégias, ele conhece as crenças, os valores, a missão da organização, para que ele, inclusive, dentro do grupo, da equipe que ele estiver envolvido, ele seja comprometido e engajado com os negócios da organização. Além disso, o gestor precisa criar elementos de identidade, ou seja, o profissional, para que ele forme uma equipe, para que ele trabalhe em equipe, ele precisa criar essa identidade, ele precisa estar comprometido com o negócio da organização. Lembrando que existem diferenças individuais e profissionais e que essas se complementam. Então, é preciso que ocorra aí uma superação de padrões convencionais. As pessoas têm que saber trabalhar em equipe. O líder, ele precisa direcionar para que essas equipes se fortaleçam nas suas individualidades, inclusive nas suas potencialidades que são diferentes. Existe, portanto, o desenvolvimento de competências, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento de competências, muitas vezes o líder precisa compreender que algumas competências ainda não foram desenvolvidas. Lembrando, os pilares da competência: conhecimentos, habilidades e atitudes. Muitas vezes o profissional tem conhecimento, tem habilidade, mas não tem a atitude para trabalhar em equipe. E aí o gestor precisa ter essa preocupação, precisa estar atento, criando esses elementos de identidade para que a equipe realmente seja sinérgica no desenvolvimento dos desafios que provavelmente acontecem todo dia dentro de uma empresa. Além disso, é importante que o gestor compreenda esse desempenho que deve ser eficiente. Para isso, existem aí 3 habilidades que devem estar sempre na linha de frente para que o gestor, o líder, acompanhe, que é a especialidade técnica, né? Colocar o profissional certo na equipe certa para desenvolver a atribuição, o desafio, habilidades de soluções de problemas e tomada de decisões. Aqui, se o indivíduo não tem essa habilidade, o gestor precisa prepará-lo, precisa desenvolver essas habilidades, porque um trabalho em equipe exige realmente que se tomem decisões, que os problemas sejam solucionados, muitas vezes de forma criativa. E claro, as habilidades interpessoais, aí nós estamos falando do terceiro pilar da competência, que é o relacionamento, a interação. Nenhuma equipe se forma se não acontecer essa interação entre as pessoas. Por isso, as habilidades interpessoais devem ser observadas e desenvolvidas se necessário.
Além disso, o líder tem que focar e trabalhar com a equipe com essa visão comum de propósito e significado, né? Todo trabalho em equipe, ele tem que ter um propósito claro e um significado. Qual é o objetivo, aonde queremos chegar? Então, as metas devem ser específicas. Para isso, o processo de comunicação tem que ser claro para que realmente ocorra aí a obtenção de resultados. E aqui um detalhe especial, né? A comunicação, muitas vezes, é o gap, é o gargalo de não acontecer realmente um trabalho em equipe, uma formação de equipe coesa. Então, o processo de comunicação aqui deve estar muito bem conectado, muito bem entendido, tem que haver clareza, objetividade nas orientações. E claro, a divisão de atividades e de responsabilidade, que deve ser mútua, né? A gente ouve muito, 2 ou 3 trabalharam em equipe. Não, quando o líder ele forma, né, uma equipe que seja realmente uma equipe que seja de alto desempenho, que realmente foque em solucionar problemas, em trazer propostas inovadoras para a organização, a responsabilidade de todos os integrantes da equipe deve ser mútua, deve acontecer e deve ser, na verdade, até acompanhado para que aconteça realmente essa integração de responsabilidades. Para uma formação de equipe que seja coesa, eficiente, eficaz, existem 5 estágios que podem ser acompanhados, né, desenvolvidos pelo gestor. Primeiro é a formação, que é a consciência, o compromisso e a aceitação. A gente sabe que numa equipe muitas vezes acontecem muitas incertezas, existem problemas de estrutura. Então o líder ele tem que estar preparado para isso, né? Aonde que será feita as reuniões, por exemplo, qual será a metodologia, como direcionar as atividades para que cada um saiba do seu compromisso, aceitar aquela equipe como uma equipe de trabalho que tem um foco em comum, que tem uma meta de construção coletiva. A questão do conflito, né? Muitas vezes é uma tormenta para as pessoas. Então, o líder, o gestor da equipe naquele momento, não precisa ser o líder imediato, mas pode ser alguém que foi até escolhido pelo próprio grupo. Ele tem que saber direcionar e tratar conflitos, ele tem que estar esclarecendo continuamente, tem que haver aí essa necessidade de associação das partes para que não ocorra o conflito. E aí eu vou reforçar o esclarecimento que deve ser constante. As pessoas têm que ter clareza do propósito do trabalho em equipe. Outro item do estágio é a normalização, né? A cooperação, o envolvimento e o apoio. Essa divisão de tarefas deve estar claro e, claro, essa clareza tem que às vezes transpor aquela questão do individualismo. Por isso o termo cooperação. Muitas vezes terminou a sua atribuição, pode ajudar o outro. Então tem que haver esse apoio, tem que haver esse trabalho cooperativo e coletivo realmente. Além disso, o desempenho, né? Tem que estar claro qual é o propósito, né? A produtividade, a realização e até o orgulho de fazer parte daquela equipe. Então ele tem que ter claro qual é o propósito, quais são as metas. Para isso tem que existir uma clareza. Então, quando se forma uma equipe para um determinado trabalho, para uma determinada tarefa, para um determinado desafio, o líder tem que deixar claro qual é o propósito daquele trabalho, quais são as metas que devem ser obtidas e atingidas até para que realmente aconteça aí uma produtividade que garanta aí o sucesso do trabalho em equipe. Falando ainda dos 5 estágios, temos a interrupção. É a questão da separação, o reconhecimento e a satisfação do dever cumprido. E aí, claro, o líder ele deve reconhecer o trabalho da equipe, de cada um individualmente e tanto coletivamente, para que ocorra realmente aquela sensação de dever cumprido, né, de conquista. O profissional ele precisa disso dentro de uma equipe, né, esse reconhecimento. Para que ocorra, então, uma formação de equipes que seja um sucesso, o líder ele tem que ser flexível. Ele tem que realmente trabalhar para que os profissionais desenvolvam sua maturidade, para que ocorra essa integração, esse relacionamento harmônico entre as equipes, né? A aceitação das diferenças, das diversidades. Por conta disso, é que
As equipes, quando multifuncionais, o líder deve ter clareza quem fará e quem compará determinada equipe para que ela seja adequada aos perfis tipológicos. Às vezes um profissional não é escolhido para uma determinada equipe, precisa ser esclarecido para esta pessoa por que ele não compõe essa equipe. E esclarecer para quem vai compor a equipe por que ele está sendo chamado, né? O perfil dele, a competência dele, a experiência dele. Isso também redunda em desenvolver essa maturidade para esse profissional. Ele passa a ficar mais integrado com aquele desafio, com aquela proposta de trabalho. Além disso, é importante esse comprometimento com as metas da equipe. O líder ele tem que estar comprometido, não só a equipe comprometida, mas o líder tem que acompanhar o desenvolvimento das equipes, né, direcionar, contribuir também para o crescimento e o sucesso de todos dentro da equipe e do próprio projeto, da própria proposta de trabalho. Para isso, tem que focar na eficiência e no bem-estar de todos, tanto das pessoas individualmente, como do coletivo, que é a partir desse cenário todo que a organização ela passa realmente a desenvolver-se, a crescer, e as pessoas desenvolvem essa maturidade para trabalhar em equipe. Lembrando que se nós voltarmos lá para a década de 60, 70 e 80, não havia muito essa preocupação do coletivo. A partir da nossa abertura econômica é que houve aí uma necessidade das pessoas trabalharem em equipe. Então é uma cultura realmente de alinhamento com relação à formação de equipes, esse entendimento que o trabalhar coletivo traz benefícios para a organização e para o crescimento também individual. Além disso, esse trabalho, essa forma de interação das equipes eleva o nível de produtividade dentro da organização. Ocorre o crescimento pessoal e profissional. E claro, tarefas e responsabilidades precisam ser aceitas e cumpridas para que o foco esteja onde? Na competitividade, no desenvolvimento pessoal, mas também no desenvolvimento e no desempenho da empresa para manter-se competitiva. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!